Brasil precisa de um salto tecnológico se quiser vencer seus desafios e entrar para o clube dos países desenvolvidos. Disso ninguém duvida. Um dos maiores incentivos à inovação, à criação de produtos e processos é a propriedade intelectual, ou seja, um monopólio temporário que o poder público concede a quem fez a descoberta. Como exemplo do nosso atraso, o Brasil responde por apenas 0,2% das patentes no mundo. Em setembro, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico estabeleceu uma nova política de propriedade intelectual. Para explicar as medidas, o Cidadania convidou Rafael de Andrade, chefe do Serviço de Suporte à Propriedade Intelectual do CNPq, a quem desde já agradeço a participação, por ter aceitado o nosso convite. Em que medida, então, essa resolução de setembro modifica a política de propriedade intelectual do CNPq, que é uma das agências de fomento à inovação tecnológica no Brasil? Bom, essa resolução nova, né, que nós publicamos agora em setembro, ela traz algumas modificações bastante interessantes. Na verdade, ela regulamenta como o CNPq, toda a questão da propriedade intelectual, né, do fomento do CNPq vai se dar. Então, ela vai, vamos dizer assim, regulamentar como os pesquisadores vão trabalhar com as suas propriedades intelectuais geradas a partir de projetos, né, fomentados pelo CNPq. Ela traz algumas coisas bastante interessantes. Eu costumo considerar, né, e colocar que essa é uma resolução bastante, vamos dizer assim, educativa, né, porque ela traz algumas coisas, algumas normas, traz no seu âmbito, vamos dizer assim, pequenas diretrizes, recomendações que dizem como o CNPq gostaria de que fosse tratada a propriedade intelectual gerada a partir do conhecimento, né, gerado dos seus projetos. Pois é, essa resolução, porque os agentes da inovação, universidades, empresas, enfim, o próprio CNPq, a resolução define o papel de cada um, né? É verdade que o CNPq também, com essa resolução, renuncia aos seus direitos econômicos, comerciais de uma patente, ou seja, obtida por um pesquisador brasileiro, de forma a estimular a inovação? Nessa resolução normativa, né, o CNPq, ele transfere, vamos dizer assim, a responsabilidade por determinar a titularidade da patente ou de depósito para as instituições executoras, né? A gente estabelece que são as instituições executoras que vão determinar quem são os titulares daquela patente, né? O titular ou o cotitular daquela patente. Porque, veja bem, seria bastante complexo, né, o CNPq realmente querer entrar ser mais um ente, né, para, de repente, talvez atravancar um pouco mais o processo, né, seria mais um ente na hora de também tomar as decisões, na hora de decidir sobre a comercialização daquilo lá. Outra coisa também interessante é que é bastante complexo você estabelecer qual é o papel, né, ou qual a porcentagem que caberia a uma agência de fomento, muitas vezes, em um determinado projeto. Às vezes existem projetos que são feitos em laboratórios de empresas, né, de repente, muitas vezes a gente entra em projetos que valem, sei lá, projetos de milhões de dólares, né, e às vezes a gente entra com uma bolsa e é difícil você conseguir estimar qual percentual, de repente, daquele produto, daquele processo gerado equivale àquela bolsa, né? Então, efetivamente, a gente optou necessariamente agora por abrir mão dessa titularidade e também dos ganhos futuros econômicos, mas em troca disso, o CNPq estabelece algumas normas, algumas regras, né, que, vamos dizer assim, que vão nortear o gerenciamento dessa propriedade intelectual. Eu queria te perguntar antes, quando você falou em instituições executoras, quem são elas? São universidades? É a universidade e o seu pesquisador? Eles é que vão decidir a quem se deve a titularidade da patente, é isso? Não só as universidades, porque muitas vezes, cada vez mais, nós temos encontrado aqui no Brasil projetos de cooperativos, né? Entre universidades, empresas, fundações, ONGs, enfim, projetos realmente que reúnem uma gama muito grande de entes, né? Instituições de muito distintas, com missões muito distintas. Então, toda discussão que envolve propriedade intelectual é sempre complexa nesse âmbito, né? Então, as instituições elas precisam realmente, e de preferência, antes do projeto começar, já estabelecer no âmbito do projeto as cláusulas de propriedade intelectual. Isso é muito importante, né? Porque quando você
pega um projeto, né, e uma propriedade intelectual já foi gerada, de repente você tem lá um processo ou um produto, né, que vale, sei lá, alguns milhões de dólares, e aí você parar e sentar para discutir qual a parte cabe a quem, realmente é mais complicado. O ideal seria que as regras do jogo já sejam definidas antes, né? Imagina, se você entrar num jogo de futebol e no meio do jogo o juiz dizer, não, botou a mão na bola aqui dentro da área, é pênalti. Né? Se você ficar sabendo disso antes do jogo, é bem melhor do que ficar sabendo disso no meio do jogo, né? Quando ele está sendo jogado. Bem, um dos objetivos da resolução também me parece que é o fortalecimento dos núcleos de inovação tecnológica, né? Como é que funciona isso? Toda instituição, né, pública, ela obrigatoriamente, pela Lei de Inovação de 2005, ela precisa constituir no âmbito, no seu organograma, um núcleo de inovação tecnológica, que é a instituição que é responsável por gerenciar toda a propriedade intelectual gerada naquela instituição e também pela transferência de tecnologia, pela comercialização da tecnologia gerada naquela instituição. Então, nessa resolução normativa, nós optamos por realmente deixar bastante explícito o papel do núcleo de inovação tecnológica, né? Dizendo que, por exemplo, quando um pesquisador ele vai fazer uma publicação, antes dele publicar alguma coisa, ele precisa consultar o núcleo de inovação tecnológica para que o núcleo verifique se ali não tem alguma informação sensível que mais na frente pode atrapalhar, inclusive, a concessão da patente, que eventualmente pode ser solicitada a partir daquele projeto. Então, o núcleo de inovação tecnológica tem um papel bastante importante e essa resolução ela dá maior visibilidade para o NIT, até dentro da sua instituição mesmo. Essa resolução também, porque acho que um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento tecnológico do país é a distância entre universidades e empresas. De alguma maneira, essa resolução caminha no sentido da aproximação entre esses dois entes? Sim. Essa resolução, ela procura, vamos dizer assim, desburocratizar um pouco mais o processo, né? Ela transferindo para as universidades, transferindo para as instituições executoras, vamos dizer, o papel de determinar quem são os donos e como é que, vamos dizer assim, quais serão as regras do jogo. O CNPq, vamos dizer assim, ele se afasta um pouco dessa discussão, né? Até porque nós não teríamos condições, né, de trabalhar, de repente, isso caso a caso, né? De repente poderia transformar o processo num processo muito mais burocrático. A ideia é colocar isso em bases mais simples, né, para que as instituições executoras efetivamente que estão lá colocando a mão na massa, que elas efetivamente determinem e estabeleçam as regras necessárias, né, para que as propriedades intelectuais, vamos dizer assim, sejam assim, trabalhadas melhor. Essa resolução também, ou seja, fixa um escopo para as pesquisas. De alguma maneira, o CNPq, ou não sei se por essa resolução ou por meio da concessão de bolsas, no sentido de atender aos objetivos estratégicos do país, as áreas áreas sensíveis em que o país precisa de mais desenvolvimento? O Brasil ele tem uma particularidade bastante interessante, né? Apesar de nós termos mais ou menos, sermos responsáveis por 2,8% de todos os artigos científicos, né, no mundo inteiro, quer dizer, então nós temos uma excelência e uma qualidade bastante já reconhecida mundialmente em geração de conhecimento. Mas, como você mesmo colocou no começo da entrevista, né, na introdução, nós ainda não temos, vamos dizer assim, um rebatimento. A gente temos, vamos dizer assim... O número de patentes ele não acompanha... O número de patentes não acompanha efetivamente essa geração de conhecimento muito grande. E aqui no Brasil, uma particularidade interessante também é que as universidades, elas estão, vamos dizer assim, no topo do ranking das instituições que mais, vamos dizer assim, patenteiam ou que mais realizam depósitos, né? Só para colocar aqui no Brasil, entre as 10 mais instituições, né, que mais depositam patentes no Brasil, 6 delas são instituições de ensino, né, ou institutos de pesquisa. Enquanto nos Estados Unidos, para que você encontre uma universidade nesse ranking de maiores depositantes, você só vai encontrar a Universidade da Califórnia, no número 51, vamos dizer assim. Né? E aqui no Brasil, as universidades respondem por mais ou menos 10% de todos os depósitos feitos por residentes. Enquanto que nos Estados Unidos isso está numa média de mais ou menos 4%, né, das universidades participam nos depósitos e nos registros de residentes nos Estados Unidos, isso já há 20 anos. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um caminho bastante longo ainda para ser percorrido, principalmente por conta das empresas, né, para que as empresas, no sentido de estimular as empresas a depositar, a proteger maior o conhecimento. Né? E essa resolução, a ideia também dela, a gente coloca uma das prerrogativas dela, uma das indicações que a gente coloca, é que as universidades elas não simplesmente patenteiam por patentear,
Né? Para o CNPq não interessa, nem para a sociedade de modo geral, que as universidades elas estabeleçam suas patentes e fiquem com elas guardadas. Né? A ideia é que elas realmente comercializem isso, licenciem isso. Para que a sociedade possa ter um benefício, né, daquela descoberta. Isso, porque a sociedade só vai se apropriar daquilo, aquilo só vai gerar um produto, só vai gerar um processo, né, para a sociedade no momento em que aquilo realmente tiver sido apropriado, né, ou licenciado, ou comercializado para uma empresa que vai realmente desenvolver um produto, ou um processo, e a sociedade vai se beneficiar com isso. Né? Então, o sentido da SRN também é estimular isso, né, estimular essa transferência desse conhecimento que foi gerado nas universidades, nos institutos de pesquisa, para a sociedade, por meio das empresas, de modo geral. Agora, a gente sabe que sempre foi um problema no Brasil, o tempo para a concessão da patente também não é muito longo. Eu sei que não é só a área, isso é a área do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Mas, e não é muito longo, eu sei que nos últimos anos foi feito um esforço, mas aí é um tempo muito longo ainda. Aqui no Brasil nós estamos com uma média de mais ou menos 10 a 10,8 anos para você conceder uma patente. Né? Isso é bastante complicado porque gera uma certa insegurança jurídica, uma insegurança para as empresas que detêm um depósito, né? E gera um problema até mesmo para o CNPq. Né, porque há uma questão também que é sempre colocada para a gente, é que, olha, o CNPq deve valorizar mais os pesquisadores que fazem depósitos, né, os pesquisadores que trabalham com transferência de tecnologia, trabalham mais na tecnologia de perto. Então, mas é preciso entender que há uma dificuldade para o CNPq de valorizar esse profissional no momento em que você tem... Porque você pode ter um pesquisador que tenha 10 depósitos ou 20 depósitos, estão lá no currículo Lattes dele, esses 20 depósitos. Imagina, se o CNPq for valorizar ele numa seleção e etc., sabe, de repente dar uma bolsa em troca disso ou valorizar esse profissional, mas pode ser que daqui a 10 anos, quando o INPI, né, analisar essa patente, se chega à conclusão que desses 20 depósitos, nenhum deles é válido. E isso realmente, e aí como é que fica? Né? Esses 10 anos que o CNPq, de repente, gerou, deu algum benefício para esse pesquisador por conta desses depósitos, e ao final do tempo se diga que efetivamente aqueles depósitos não eram válidos. Né? Então, para todo o sistema, para ninguém do sistema, na verdade, interessa, né, que é o que a gente chama de backlog, né, que é o número de patentes que ainda precisam ser analisadas, que estão na fila, na espera para serem analisados. O INPI ele tem feito um esforço bastante grande para reduzir esse número, né, reduzir esse tempo, mas isso passa principalmente pelo aumento do número de examinadores no INPI, que é muito importante. Né? Então, reforço de pessoal mesmo, isso, né? Isso. Me parece que agora mesmo está aberto um concurso para o INPI, né, para que sejam contratados mais examinadores. Se for pensar em escala mundial, sabe, o número de patentes que cada examinador no INPI precisa analisar por ano é muito superior a qualquer outro país. Né? Então, realmente, é um gargalo bastante importante do sistema, esse tempo vamos assim, para a concessão de uma patente, isso é um gargalo bastante importante. Essa resolução que foi baixada pelo CNPq, também normatiza, né, adapta o CNPq, a propriedade intelectual, à lei de acesso à informação. Isso. Tá? Porque se de um lado tem que ser transparente, de outro também tem que ser protegido o sigilo da informação. Como é que ficou isso? É verdade, porque o CNPq ele trabalha com projetos, né, projetos que possuem informações muito sensíveis, né, de ponta, né, de tecnologia. E efetivamente, se nós... se tudo que todos os projetos do CNPq simplesmente não tivesse uma restrição mínima de acesso, seria complexo, né? Porque, enfim, qualquer pessoa, de repente, poderia, ou até de outros países... O cara pede a patente, mas não foi concedida ainda, e qualquer um está vendo a pesquisa, pode ir lá e acessar e ver qual é a pesquisa que ele está fazendo. Isso. Né? Então, a gente também, com essa resolução, a gente normatiza também isso, normatiza o acesso às informações do CNPq. Então, a partir da instituição dessa normativa, o pesquisador, ele vai, no momento em que ele submeter o projeto ao CNPq, ele vai ter um campo no formulário de submissão do projeto, onde ele vai dizer, olha, o meu projeto ele tem informações sensíveis, enfim, ele pode gerar um produto, pode gerar uma patente, pode gerar um desenho industrial, alguma coisa desse tipo. Então, eu gostaria que o acesso às informações do meu projeto ficassem restritos por pelo menos 5 anos. Então, a partir dessa resolução, ele vai ter garantido a restrição a esse acesso. É lógico que o CNPq, conforme está colocado na própria resolução, ele vai continuar disponibilizando algumas informações que não são sensíveis, né? O nome do pesquisador, porque é importante também manter a transparência. Né? Então, a instituição que recebeu o recurso, o quanto recebeu, né? Alguns dados macro,
vão ser mantidos e vão ser divulgados, né? Mas informações mais sensíveis, depende de como aquela tecnologia vai ser gerada, né? Enfim, efetivamente vão poder ser protegidos a partir dessa resolução aí. Bem, a gente está falando das patentes e também, para citar outra medida do atraso do Brasil nessa área, que de acordo com o Fórum Econômico Mundial, nós somos a 6ª economia do mundo, né? Em termos de produto interno bruto, mas em termos de inovação tecnológica, nós estamos em 48º lugar, né? É uma disparidade muito grande. Outros países, inclusive vizinhos do Brasil, como o Chile, tem uma relação mais próxima entre a posição do PIB e a inovação tecnológica, né? Como é que você analisa esse resultado? Segundo até o Global Index Innovation, né, que nós estamos no número 61 ainda, né, em inovação tecnológica. No ano passado estávamos em 64 e agora passamos para 61, o que ainda não é exatamente algo que a gente possa se orgulhar, né? Enfim, existe um caminho bastante grande a ser trilhado ainda, né? Não só o CNPq, mas as outras agências, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, como a FINEP, o BNDES tem entrado também nessa parte de inovação tecnológica de maneira bastante robusta, né, com instrumentos bastante robustos. O que a gente escuta bastante nos fóruns é que não há uma falta de instrumentos. Existem instrumentos, se você entrar, todo o arcabouço, vamos dizer assim, de legislação, sabe, instrumentos jurídicos, instrumentos mesmo de fomento, sabe, existem fomentos reembolsáveis, fomentos não reembolsáveis, como no caso do CNPq, existem, assim, dinheiro, muitas vezes, não é exatamente o que falta, né? Muitas vezes a gente tem deficiência, sabe, né? Às vezes o processo é um pouco burocrático, nós temos um problema em relação a você conseguir bons projetos, né? Conseguir, vamos dizer assim, divulgar um pouco mais a esses instrumentos, vamos dizer assim, para toda a sociedade, né? O SEBRAE entra também de maneira bastante significativa nessa parte, e acho que a inovação tecnológica, pelo menos uma coisa a gente já conseguiu, né? Que é fazer com que o nome, né? A inovação efetivamente seja um nome, ou seja uma coisa utilizada por quase toda a sociedade hoje, né, de maneira bastante recente. Mas a gente realmente tem um certo atraso em relação a outros países, em relação a esses instrumentos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, as legislações dele, a legislação de inovação deles é da década de 80. Né? E a gente aqui, enfim, foi em 2005 que a gente estabeleceu a nossa nova lei de inovação tecnológica. Na área de propriedade intelectual, né, falando mais especificamente dela, a gente tem umas questões interessantes para serem tratadas, por exemplo, que o Brasil, por exemplo, ele não permite o patenteamento de um extrato de uma planta, por exemplo, ou de um veneno de uma cobra ou de uma parte de um ser vivo. Enquanto outros países, isso pode ser feito, né? Então, existem vários casos, né, de pesquisadores que eles tem, de repente, uma planta ali interessante, sabe? Ou então um extrato de um veneno de um animal, etc., mas e aquilo, de repente, pode gerar um medicamento ou gerar um cosmético, alguma coisa que seja, mas ele não pode patentear esse extrato de planta aqui no Brasil. Né? Mas em outros países ele pode fazer isso. Mas isso já gerou distorções que nos prejudicaram. Eu me lembro, acho que foram os japoneses que quiseram patentear o açaí. Enfim, como é que fica? Patentear aquilo que a natureza, enfim, deu para todos, ou pelo menos pertence a uma coletividade, que é o caso do Brasil. Como é que fica? Essa é uma questão bastante polêmica, né? Assim, pessoalmente, eu acho que seria ótimo, na verdade, enfim, se nós tivéssemos um acordo com todos os outros países, né, que nenhum deles também patentearia, seria tranquilo. Acho que o problema é quando, de repente, no Brasil você tem uma lista bastante restritiva do que pode ser patenteado, e em outros países, como os Estados Unidos, você pode patentear coisas, enfim, teoricamente, tudo que é feito pelo homem, sabe, embaixo do sol, como é colocado, né, pode ser patenteável. E aí a gente acaba, como as legislações são desiguais, não há uma homogeneização, a gente acaba perdendo um pouco, vamos dizer assim, pode ser que a gente acabe vir a perder, né, por conta dessas disparidades entre as legislações aí, né? Pode ser que um pesquisador venha aqui e realmente possa depositar uma coisa nos Estados Unidos e ganhar royalties, de repente, com aquilo que não pode ser patenteado no Brasil. Isso aí realmente gera umas distorções, né, certas distorções no sistema mesmo de propriedade intelectual. Até porque nós temos pelo tamanho do nosso território e assim, a insuficiência do aparato fiscalizador para coibir a biopirataria, né? Isso ainda é um problema no Brasil. Né? A questão das patentes e a biotecnologia é realmente bastante complexa, né? Enfim, hoje em dia, para os pesquisadores terem acesso ao patrimônio genético, sabe,
eles têm uma certa dificuldade, questões burocráticas bastante importantes, vamos dizer assim, para que eles possam ter acesso ao patrimônio genético e possam utilizar suas pesquisas, né? Existem muitos pesquisadores que são considerados, às vezes, fora da lei, né? E recebem multas, ou instituições que recebem multas bastante vultuosas porque foram lá e talvez não seguiram os procedimentos, sabe? Ou, de repente, quando eles começaram o processo, no meio do processo, a legislação foi alterada e eles tiveram que correr atrás de uma permissão para a utilização daquilo que muitas vezes demora bastante tempo para chegar, né? Bem, a gente falou de recursos, né? E estamos em período eleitoral e normalmente as lideranças do setor se movimentam. Foi o caso da ciência e tecnologia, eles não ficaram atrás. Eles apresentaram recentemente um documento aí com reivindicações para o setor, né? O orçamento do ano que vem, de 7,2%, representa um aumento de 5% para a área de ciência e tecnologia, né? Mas as lideranças, eu falo aí a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, eles consideraram pequeno, porque o percentual do PIB hoje que o país investe está em 1,2%. O ideal seria 2%, que é o caso da China, né? Você vê como aumentar isso, esse percentual? No caso da China, 2% do PIB deles realmente é um volume bastante expressivo, né? E a gente pode citar outros países, por exemplo, Israel, estão em torno de mais ou menos 4% do PIB israelense é destinado para a área de pesquisa e inovação, né? Desenvolvimento e inovação. Eu acho que aqui nós podemos, principalmente... Tem acontecido um movimento bastante interessante, principalmente utilizando as fundações de apoio à pesquisa dos estados. O CNPq ele tem feito vários acordos de cooperação com as fundações de apoio à pesquisa, porque, pela lei, as fundações de apoio à pesquisa elas detêm 1%, né, do PIB, vamos dizer assim, ou da receita daquele estado, para serem destinadas às suas fundações de apoio à pesquisa. Se todas elas fossem cumpridas, a gente teria um volume bastante expressivo de recursos que poderiam ser direcionados à pesquisa e inovação. Acontece que nem todos os estados cumprem efetivamente com essa determinação ou não colocaram, vamos dizer assim, essa coisa de maneira muito clara, né, em suas legislações estaduais. Então, a CNPq tem feito parcerias com as fundações de apoio à pesquisa que têm sido bastante exitosas, né? Eu acho que seria uma das formas da gente conseguir aumentar o volume, né, de recursos colocados, vamos dizer assim, para pesquisa, inovação e tecnologia no Brasil. E outra fonte, vamos dizer assim, de recursos interessantes seria basicamente as empresas mesmo, né? Cada vez mais a gente percebe que as empresas estão entendendo a importância da inovação tecnológica, investimento em inovação tecnológica. E aí, quando a gente faz um projeto, né, o CNPq diz, olha, eu vou entrar, ou a FINEP, de repente, entra com um projeto de, vamos supor, sei lá, R$1 milhão. E aí você começa a solicitar que a empresa, pelo menos, entre com 200 mil, ou entre com alguma porcentagem daquilo lá a título de contrapartida. E cada vez mais a gente vem encontrando assim, um retorno bastante interessante por parte das empresas, né? Existem instituições, né, organizações das empresas, como a Ampei, que trabalham com empresas que são efetivamente de ponta mesmo, que trabalham com tecnologia de ponta, e essas empresas são mais sensíveis, vamos dizer assim, a utilizar uma grande parte dos seus recursos para inovação tecnológica, até porque é uma questão de sobrevivência para elas também. E inovação tecnológica não é só a criação de produtos, é também melhoria de processos que pode resultar em redução de custo e competitividade. Por isso que isso é importante para as empresas. Sim, e sobretudo também a questão da mão de obra, né? Você investir também em mão de obra. Não adianta você ter máquinas, né, e adquirir máquinas, vamos dizer assim, muito modernas, se você não tem pessoas que possam operá-las, de repente. Então, a capacitação, sabe? E o CNPq trabalha especificamente, assim, de maneira mais direta, efetivamente, com isso, né? Com a capacitação e com recursos humanos que vão ser voltados para a inovação tecnológica. Então, assim, nós temos lá o projeto RAI, por exemplo, que a ideia do projeto RAI é colocar o pesquisador, né, um mestre ou um doutor, dentro da empresa. Então, o CNPq, a empresa, é interessante esse projeto porque é um dos projetos onde as empresas, elas é que submetem o projeto ao CNPq. E aí elas submetem o projeto ao CNPq, dizendo, olha, eu preciso desenvolver um determinado produto, um determinado processo, e para isso eu preciso de um mestre ou um doutor, ou alguém mais capacitado na minha empresa durante um tempo.
E aí o CNPq coloca esse mestre, dá uma bolsa para ele ficar dentro da empresa, e a ideia é que a empresa sinta o gostinho de ter um mestre ou um doutor dentro, uma pessoa muito qualificada dentro da sua empresa, para que ao final do processo ela não queira abrir mão daquele pesquisador, né? Ela absorva aquele pesquisador na sua empresa. Isso é um projeto que já tem há muitos anos, né, o RAI, e tem sido um projeto bastante exitoso na colocação de recursos humanos mais capacitados aqui no Brasil, porque nós temos uma deficiência muito grande de engenheiros, né, aqui no país, e esses engenheiros e os mestres e doutores estão sendo muito, vamos dizer assim, deslocados para a academia. Se você for ver o perfil, né, de onde se encontram os engenheiros, onde se encontram os mestres e doutores aqui no Brasil, eles se encontram preferencialmente na academia e no governo. Né? Enquanto nos Estados Unidos e em outros países de desenvolvimento mais elevado, eles estariam nas empresas. Nas empresas, né? Tem muito mestres e doutores nas empresas, porque a gente tem um pouco essa cultura, tanto por parte da academia também, ela acaba se fechando um pouco, né? Muitas vezes você não gera mestres e doutores para o mundo empresarial, e muitas vezes o mundo empresarial, os empresários muitas vezes também não têm muito conhecimento ou sabe da importância, né, de você ter um profissional desse, o quanto esse profissional pode agregar na sua empresa. Rafael, estamos chegando ao fim do programa. Obrigado pela sua participação e esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Cidadania. Tá, ok. Eu que agradeço a oportunidade, né, de colocar para vocês um pouco da experiência nossa lá do CNPq, colocar um pouquinho de algumas questões de propriedade intelectual, inovação tecnológica. E eu gostaria de dizer também que o CNPq, enfim, está aberto, né, para as dúvidas e questões e solicitações que porventura vierem, né. Obrigado. O Cidadania conversou com Rafael de Andrade, chefe do Serviço de Suporte à Propriedade Intelectual do CNPq, sobre as novas medidas adotadas para incentivo da inovação tecnológica no Brasil. Você, telespectador, pode encaminhar críticas e sugestões pelo 0800 61 2211 ou pelo www.senado.leg.br/TV, que é o mesmo endereço para que seja baixado qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.